Bom, agora a gente vai começar o processo de desenvolver pessoas, tá? Esse processo é um processo que envolve um conjunto de práticas, um conjunto de estratégias que são voltadas tanto para o crescimento profissional quanto para o crescimento pessoal dos colaboradores dentro da organização. Então, esse desenvolvimento, ele pode ser realizado de várias formas. Ele pode ser realizado de diferentes maneiras. São treinamentos, avaliação de desempenho, plano de carreira, entre outras tantas coisas. O principal objetivo do processo de desenvolver pessoas é aprimorar, é melhorar habilidades, aprimorar, é melhorar conhecimento, é aprimorar, é melhorar comportamento dos colaboradores. E aí, quando a gente melhora habilidade, melhora conhecimento e melhora comportamento dos colaboradores, a gente acaba tornando esses colaboradores bem mais preparados para enfrentar diferentes desafios organizacionais e contribuir com resultados que sejam positivos para a organização. E aí vem uma perguntinha básica, né? Qual que é a importância, então, do processo de desenvolver pessoas? Bom, a gente conseguiu compreender que desenvolver pessoas é basicamente ajudar os colaboradores a melhorar suas habilidades, a melhorar os seus conhecimentos, as suas atitudes, só que de uma maneira constante. Então, desenvolver é ajudar os colaboradores a melhorarem, né, sempre de forma constante. E isso é super importante para que eles se tornem cada vez mais capacitados e consigam cada vez mais contribuir de uma maneira positiva para a saúde da empresa, para a saúde da organização e, consequentemente, ajudando essa organização a alcançar os objetivos. Então, por que que desenvolver, né? Por que que o processo de desenvolver é importante? Porque aumenta o desempenho dos colaboradores. Quando as pessoas, quando os indivíduos, quando os colaboradores se tornam mais capacitados, eles trabalham melhor, né? Eles fazem mais coisa em menos tempo, eles fazem coisas com mais qualidade, né? Por que que desenvolver pessoas é importante? Porque as organizações que ajudam os seus colaboradores a crescer, né, são organizações capazes de manter os melhores profissionais. Isso porque as pessoas, os colaboradores, eles gostam de se sentir envolvidos, eles gostam de sentir que estão evoluindo, eles gostam de perceber que estão sendo valorizados, né? Outra coisa, né, que proporciona importância para o processo de desenvolver é a gente conseguir compreender que o mundo está sempre mudando, que novas tecnologias estão sempre surgindo, que novas maneiras de fazer as coisas vão aparecendo. Então, as organizações que investem no desenvolvimento dos seus colaboradores, elas estão sempre um passo na frente, elas estão sempre preparadas para enfrentar essas mudanças, né? E não dá para fugir do último, que é satisfação, que é motivação. Quando os colaboradores percebem que estão aprendendo, quando os colaboradores percebem que estão se desenvolvendo, eles ficam mais felizes, eles ficam mais motivados no trabalho. E, obviamente, isso faz com que o ambiente, né, o ambiente de trabalho, no caso, seja muito mais positivo e, consequentemente, muito mais produtivo. E aí, dentro do processo de desenvolver pessoas, a gente tem duas ferramentas, o treinamento e o desenvolvimento. O treinamento, ele é um processo, né? Ele é uma ferramenta em que os colaboradores aprendem novas habilidades ou aprimoram algumas habilidades que eles já possuem, sempre com o objetivo de melhorar o seu desempenho naquele momento, no desempenho, no trabalho, no cargo que ele ocupa.
curto prazo. Então, o objetivo do treinamento sempre está envolvendo o desenvolvimento de habilidades técnicas, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, porque o treinamento ele ajuda as pessoas, os colaboradores, os indivíduos a melhorar as habilidades específicas para o trabalho, né? Pode ser aprender a usar uma ferramenta, aprender a dirigir um trator, aprender a usar um sistema diferente, né? Mas não é só isso. O treinamento ele ajuda o colaborador a desenvolver suas habilidades comportamentais, né? O treinamento ele ajuda o colaborador, por exemplo, a aprender a trabalhar em equipe, a aprender a falar melhor, a se comunicar melhor. Então, um dos objetivos do treinamento está relacionado ao desenvolvimento de habilidades, sejam essas habilidades técnicas, sejam essas habilidades comportamentais. Outro objetivo do treinamento é aprimorar, é melhorar a performance organizacional. Quando todos os colaboradores estão bem treinados, a organização acaba se tornando mais eficiente como um todo, né? De uma forma holística. Isso acaba significando que a organização que consegue atingir os seus próprios objetivos de maneira mais eficaz, de maneira mais positiva, é aquela que está com todos os seus profissionais atualizados, com todos os profissionais capacitados para exercer as suas funções. Então, o que a gente consegue compreender desse slide? Que o treinamento ele é super importante, ele é essencial para garantir que as pessoas, os colaboradores, os indivíduos estejam todos bem preparados para desempenhar a sua tarefa, as suas tarefas com qualidade. E isso acaba, de novo, alimentando aquele processo de empresa que alcança melhores resultados, consequentemente, alimenta o alcance dos objetivos individuais das pessoas. E aí, dá para a gente saber que a partir do momento em que se decide oferecer um treinamento, não dá para sair por aí que nem louco treinando todo mundo, né? O processo de treinamento, ele tem algumas fases que na maioria das vezes são sequenciais. Então, a gente precisa, num primeiro momento, identificar o que os colaboradores precisam aprender, o que os colaboradores precisam melhorar, né? Então, aí é o levantamento das necessidades, é a primeira fase, né? A gente pode ter, por exemplo, uma equipe de vendas que está com dificuldade em usar um novo sistema. Então, detectamos essa necessidade, né? Mapeamos essa necessidade e aí começamos a planejar o treinamento, né? Então, nesse segundo momento, são definidos os objetivos do treinamento, o conteúdo do treinamento, qual é o método que a gente vai utilizar e quais os recursos são necessários. Se a gente está falando que a gente identificou a necessidade de treinamento para uma equipe de vendas que está com dificuldade em usar um novo sistema, né? Esse treinamento pode incluir algumas aulas sobre como usar um sistema de práticas de venda, né? Então, depois vem um terceiro momento, né? Depois do planejamento, a gente executa. Então, é aí que o treinamento é realizado, né? É aí que os colaboradores vão aprender o conteúdo que foi planejado na etapa anterior, né? E aí que a gente decide, vai ser um workshop, vai ser um curso online, vai ser sessões práticas, aulas universitárias, enfim. Por último, né, após a execução do treinamento, a organização tem que fazer um acompanhamento para poder verificar se esses colaboradores que participaram, né, aprenderam a usar o sistema.
E, além de aprender a usar o sistema, a gente precisa fazer essa avaliação para saber se eles estão aplicando o que foi ensinado. Então, como que a empresa vai fazer isso, né? Ela percebe a necessidade, né? Porque os vendedores estão com dificuldade de acessar o novo sistema. Aí ela planeja o treinamento, se vai ser aula sobre como usar o sistema de vendas. Aí ela executa o treinamento, vai ter um workshop, vão ter cursos online, vão ter aulas de universidade. E aí ela começa a observar se a venda aumentou. Ela começa a observar se o sistema está sendo utilizado corretamente. E é essa a última parte da etapa do processo de treinamento, que é a avaliação e feedback. Ó, a gente identificou que o sistema está sendo utilizado da melhor maneira possível, mas as vendas não aumentaram. Então, peraí, vamos correr e vamos ver onde está o problema. Então, o treinamento, ele precisa passar por essas 4 fases. Levantar as necessidades, planejar o treinamento, executar o treinamento e avaliar se as pessoas estão sabendo usar direito ou se, por exemplo, no caso que eu usei aqui, se as vendas aumentaram como a organização queria. E aí, entendendo, né, o que é treinamento, entendendo os objetivos do treinamento, a gente consegue perceber que o treinamento, ele acaba favorecendo alguns tipos de mudança de comportamento, né? E essas mudanças podem ser nas atitudes, nos conhecimentos e nos comportamentos das pessoas, nas atitudes, nos comportamentos e nos conhecimentos dos colaboradores. Essas mudanças, elas são super importantes, porque elas acabam melhorando o desempenho no trabalho e mais que isso, né? Elas acabam alinhando, né, os colaboradores com os objetivos da organização. Então, as mudanças que o treinamento proporciona pode ser mudanças cognitivas, mudanças no conhecimento, mudanças no entendimento sobre determinado assunto. A pessoa, quando treina, né, a sua mudança, para ter uma mudança cognitiva, ela aprende novas informações, ela aprende novos conceitos que antes ela não conhecia. Tem também a mudança atitudinal, né? Na atitude. Então, quando existe um treinamento para promover mudança atitudinal, a gente está falando em alterar percepções, em alterar sentimentos de um colaborador sobre alguma coisa. Então, o treinamento, quando a gente fala de mudança atitudinal, ele ajuda a mudar como o colaborador vê, como o colaborador sente em relação a uma determinada situação. E isso pode afetar diretamente, obviamente, a sua motivação e o seu engajamento. Outra mudança que pode surgir, né, de um treinamento é uma mudança direta nas ações, direta nas reações de uma pessoa no ambiente do trabalho. É a mudança comportamental. Após o treinamento, depois que a pessoa treina, né, esse colaborador, essa pessoa, pode passar a agir de uma maneira diferente, sempre buscando aplicar aquilo que ele aprendeu na prática. Então, quando a gente fala de mudança cognitiva, a gente está falando de um treinamento que promove o aprendizado de novos conhecimentos. Quando a gente fala de uma mudança atitudinal, a gente fala de um treinamento, né, que proporciona uma mudança na forma que o colaborador tem de pensar, na forma que o colaborador tem de sentir sobre alguma coisa, principalmente, obviamente, sobre o ambiente de trabalho, né? E quando a gente fala em treinamento que promove mudança comportamental, a gente fala naquele treinamento que serve para alterar ações e para alterar práticas de um dia a dia, tá? Esse é um exemplo super fácil de dar, né? Que é um treinamento de liderança.
o gerente, o líder, ele pode começar a adotar uma abordagem que seja muito mais colaborativa, que seja muito mais positiva com a sua equipe, depois de um treinamento de mudança comportamental. Então, essas mudanças, elas são super importantes, né, para o sucesso do treinamento, porque elas garantem que essa pessoa que está sendo treinada, elas garantem que esse colaborador não só aprenda, mas também acabe se sentindo muito mais motivado para aplicar o que aprendeu e, consequentemente, melhorar o seu desempenho. E aí, em alguns slides anteriores, quando eu falei sobre o processo do treinamento, né, eu falei que esse processo ele é dividido em 4 fases e que a primeira fase é o diagnóstico das necessidades de treinamento. Então, a gente está falando de um processo utilizado para entender o que realmente precisa ser melhorado em termos de habilidades e em termos de conhecimento na organização, né? Esse processo, né, de entender o que precisa ser feito, ele é importante para que o treinamento seja eficaz. Ele é importante para que o treinamento consiga beneficiar tanto a empresa quanto os seus colaboradores. Por isso a gente fala que é preciso, nesse diagnóstico, fazer uma análise organizacional, fazer uma análise de cargo, fazer uma análise do indivíduo, né? Porque a gente está falando que a gente precisa, na análise organizacional, fazer com que a empresa olhe para os seus próprios objetivos estratégicos, para que a empresa compreenda o que ela deseja alcançar no futuro. E aí ela vai perceber o que o treinamento pode ajudar. E quando a gente fala em análise de cargo, a gente está falando em entender quais as habilidades, quais os conhecimentos que são específicos, que são necessários para que o colaborador consiga realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, de um lado, a gente tem a empresa fazendo uma análise organizacional, olhando para os seus objetivos, entendendo o que ela quer alcançar, e de um outro lado, a gente está fazendo com que a empresa entenda quais as habilidades, quais os conhecimentos específicos ela precisa do seu colaborador para que ele realize um trabalho bem feito no cargo onde ele foi alocado para estar. E por último, a gente tem a análise do próprio indivíduo. Essa análise, ela é feita, pessoal, com base nas necessidades de cada um, nas necessidades individuais de cada colaborador, porque aí a gente tenta identificar quais são as habilidades, quais são as competências que o colaborador precisa melhorar para tentar desempenhar melhor a sua função. Então, quando a gente fala em diagnóstico das necessidades, né, a gente traz que o objetivo principal de realizar esse diagnóstico é garantir que o treinamento seja sempre direcionado para as necessidades que sejam reais, para as necessidades que sejam reais, tanto da organização quanto dos colaboradores. Então, depois de entender o que é o treinamento, depois de entender como funcionam as 4 fases do processo de treinamento, depois que a gente conseguiu compreender o que é um diagnóstico das necessidades do treinamento, é super importante que a gente consiga desenhar um programa de treinamento que seja satisfatório, né? Então, essas questões aqui que estão do lado direito são as questões que devem ser sempre respondidas no processo do desenho do programa. Então, qual é o público-alvo? Qual é o método que a gente vai utilizar? Qual é o conteúdo que a gente vai abordar? Quem vai conduzir? Aonde vai ser? Quanto tempo vai durar? Qual é o horário que está programado? Então, quando a gente olha para um exemplo real, né? Sei lá, de uma organização chamada FUP-UNB, né? A gente sabe, por exemplo, que ela desenhou um programa de treinamento sobre gestão de equipes.
Então, vai ser ministrado, né? Esse programa de treinamento vai ser conduzido pelo gerente de recursos humanos, vai ser na sede da empresa, vão ter 2 aulas durante a semana, vão acontecer no mês de janeiro, e o objetivo é fazer com que os líderes da equipe, por exemplo, aprendam a melhorar a comunicação e a colaboração dos colaboradores, dos empregados, dos indivíduos no ambiente de trabalho. Então, é uma maneira super simples, mas que ela não acontece, o desenho ele não acontece se a gente não levar em conta as etapas anteriores, principalmente sobre o diagnóstico das necessidades do treinamento. Só aí a gente consegue responder quem vai ser, como vai ser, qual o conteúdo do treinamento, quem vai conduzir, aonde vai ser e quanto tempo vai durar. E aí a gente falou bastante de treinamento, né? Mas a gente também tem que levar em consideração que o processo de desenvolver pessoas, ele é composto pelo treinamento e pelo desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento, ele está relacionado ao desenvolvimento tanto de pessoas quanto relacionado ao desenvolvimento organizacional. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, né, a gente sabe que o estudo do desenvolvimento de pessoas surgiu a partir da psicologia. Então, a gente não está trabalhando mais com engenheiro nem com matemático, a gente está trabalhando com psicólogo, e mais que isso, a gente está trabalhando com psicólogo organizacional, e o foco do desenvolvimento de pessoas sempre esteve direcionado em melhorar o desempenho da equipe dentro da empresa, da equipe dentro da organização. Então, lá no comecinho do século XX, as empresas, as organizações começaram a perceber que, mais do que qualificar tecnicamente os seus colaboradores, as suas habilidades do momento, a treinar para o cargo, era muito importante também investir no desenvolvimento pessoal, investir no desenvolvimento comportamental desses colaboradores, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva de tudo que a gente estudou, a gente sabe que lá no comecinho o foco era um treinamento que era muito técnico, era um treinamento muito focado nas habilidades mais básicas das pessoas, era saber fazer. Quando a gente passa um pouquinho mais para frente, chegando perto da década de 60 aí, a gente tem o que a gente já viu, né? Com Maslow, com Herzberg, com a história da motivação, que esses teóricos, eles mostraram para a gente que não dava só para treinar aspectos técnicos e habilidades básicas, né? Eles ampliaram a visão organizacional e começou a perceber que também era necessário que houvesse o desenvolvimento humano. E mais para frente, perto da década de 90, né? Esse conceito de desenvolvimento de pessoas que se expandiu, né? E aí começamos a perceber que crescimento profissional, que aprimorar competência, melhorar comportamento dos colaboradores, também era super importante para o sucesso da organização. Então, o desenvolvimento de pessoas, ele evoluiu aí da década de 30, 40, que é uma visão técnica, para uma abordagem, chegando aí na década de 80, 90, muito mais ampla, envolvendo aspectos emocionais, motivacionais e comportamentais dos colaboradores. Então, foi nesse momento que surgiu o termo desenvolvimento de pessoas. E aí, como a gente falou, né, na última fase do surgimento dessa questão de desenvolvimento de pessoas, a gente conseguiu perceber que o objetivo principal desse desenvolvimento é ajudar os seus colaboradores a crescer dentro da organização,
a crescer, mas não só quando a gente fala de realizar suas funções, mas a gente fala em crescer na carreira como um todo. A ideia é que com o tempo os colaboradores eles se tornem cada vez mais capacitados, eles se tornem cada vez mais preparados, não só para fazer o trabalho de hoje, mas para enfrentar desafios que vêm no futuro. Isso envolve tanto aprender, né, novas habilidades, quanto melhorar, quanto aprimorar tanto o seu pessoal quanto o seu profissional. Então, quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, a gente está colocando um foco voltado ao garantir que a pessoa esteja sempre evoluindo dentro da organização, esteja sempre se adaptando, esteja sempre conquistando novas oportunidades dentro do ambiente de trabalho. E ainda falando do desenvolver pessoas, que é treinamento e desenvolvimento. E o desenvolvimento a gente divide em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento organizacional, né? A gente percebe que o pessoal e o organizacional, eles estão profundamente conectados, porque os dois querem melhorar o desempenho, os dois querem melhorar a eficácia tanto das pessoas quanto das organizações. Então, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, a gente está falando em crescimento e aprimoramento de habilidades. Quando a gente está falando em desenvolvimento organizacional, a gente está falando em melhorar a estrutura, a gente está falando em melhorar a cultura, a gente está falando em melhorar os processos da organização. E quando a gente fala em desenvolvimento organizacional, né, a gente percebe que ele surgiu ali em 60, 70. Né? É o segundo momento ali do desenvolvimento de pessoas. Então, ele surgiu como uma abordagem muito mais estruturada, muito mais planejada para melhorar a eficácia das organizações. O foco do desenvolvimento organizacional sempre está voltado em perceber como as organizações podem melhorar a sua estrutura, podem melhorar a sua cultura, podem melhorar os seus processos e criar um ambiente que seja muito mais colaborativo e muito mais produtivo. Então, o desenvolvimento organizacional ajuda muito as organizações a lidar com mudanças. Tanto as mudanças internas quanto as mudanças externas. O desenvolvimento organizacional ajuda a aumentar a colaboração entre as pessoas, entre as equipes e entre os departamentos. O desenvolvimento organizacional ajuda a melhorar a questão da liderança, ajuda a melhorar a capacidade que as pessoas têm dentro da organização de tomar decisão. Né? Então, o que a gente consegue perceber? Que enquanto o desenvolvimento do pessoal foca em capacitar o indivíduo, o desenvolvimento organizacional se concentra, foca, tenta, busca, percebe como tornar a organização como um todo mais eficiente, como tornar a organização como um todo mais saudável. Então, juntos, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizacional, da melhor maneira possível, eles criam uma dinâmica que é muito positiva, onde o crescimento de um, que é o crescimento do indivíduo, impulsiona o crescimento do outro, que é o crescimento organizacional, onde o crescimento de um, que é o da organização, impulsiona o crescimento do outro, que é o crescimento do indivíduo, o crescimento pessoal. Então, o que a gente tem para falar sobre o desenvolvimento, tá? Sobre o desenvolvimento organizacional.
que ele é um processo estratégico e que ele tem como objetivo melhorar tanto a eficácia quanto a saúde da organização. Então, o desenvolvimento organizacional, ele acaba envolvendo a aplicação de mudanças que são planejadas em 3 áreas, que são as áreas mais principais, né? Estrutura, processo e cultura. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento organizacional, né, focando em mudança na estrutura, a gente está falando sobre como a organização é organizada, como são os departamentos, como são as responsabilidades, né? E as mudanças, elas podem ser feitas para tornar uma estrutura muito mais eficiente, muito mais flexível. Quando a gente fala em processo, né, a gente está falando em conhecer os métodos, os procedimentos que são usados para realizar as tarefas do dia a dia. E isso acaba envolvendo mudanças na forma como a comunicação é feita, na forma como as decisões são tomadas, na forma como as operações são realizadas, né? Isso serve para tornar os processos muito mais ágeis, muito mais eficazes. E quando a gente fala em cultura, né, valores, crenças, comportamentos que orientam as pessoas, a gente está falando no sentido de que melhorar essa cultura pode significar uma melhora na colaboração das pessoas, pode significar a melhora na adoção da inovação pelas empresas, pelas organizações, tá? Então, todas essas mudanças, elas são feitas de forma planejada, elas são feitas de forma estratégica e o objetivo é sempre melhorar o funcionamento da organização, mas de uma forma geral, né? Ajudando essa organização a se adaptar melhor nas mudanças, a alcançar melhores resultados. Então, quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, a gente está falando da criação de um ambiente que seja muito mais saudável, que seja muito mais eficiente, né? E que no fim acabe levando a organização a ser muito mais produtiva, a ser muito mais bem sucedida. E aí tem uma perguntinha que sempre vai acompanhar o processo de desenvolver pessoas, né? Tanto no treinamento quanto no desenvolvimento, é por que esse processo envolve a palavra aprendizagem. O processo de treinamento e o processo de desenvolvimento envolve a palavra aprendizagem, porque o objetivo principal é ensinar, né? O treinamento ensina novas habilidades, por exemplo, ou melhora algumas que já são existentes, né? E o desenvolvimento envolve a situação onde o colaborador precisa aprender, precisa crescer ao longo do tempo. Então, o treinamento ajuda a aprender habilidades específicas para melhorar o desempenho no trabalho de uma forma imediata, e o desenvolvimento envolve aprender e crescer ao longo do tempo. O desenvolvimento envolve aprender e crescer ao longo do tempo, preparando o colaborador para desafios futuros, né? Quando ele vai assumir um cargo de liderança ou quando ele vai melhorar a sua própria forma de trabalhar em equipe. Então, tanto no treinamento quanto no desenvolvimento, a aprendizagem é a palavra-chave, né? Para garantir que esses colaboradores se tornem mais competentes, se tornem mais preparados e contribuam da melhor maneira possível para a saúde da organização. Então, gente, depois dessa pergunta anterior, né, por que a gente estuda treinamento e desenvolvimento junto da aprendizagem? Vem uma segunda pergunta, né? Por que a gente estuda Peter Senge nesse processo de desenvolver pessoas, tá? Então, o Peter Senge, ele é um autor, ele é um professor, e ele ficou muito mais conhecido quando ele começou a falar sobre como as organizações e sobre como as pessoas podem aprender juntas, podem melhorar cada vez mais. Então, ele escreveu um livro que chama A Quinta Disciplina, e esse livro fala como as organizações e as pessoas podem pensar de maneira inteligente, podem pensar de maneira eficiente, podem pensar de maneira conjunta para se adaptar e para resolver problema. Então, a gente estuda
Peter Senge em desenvolver pessoas, porque ele ensina a gente a pensar de uma maneira muito mais sistêmica. Ele ajuda a gente a ver as coisas de uma forma muito mais ampla, né? De uma forma onde tudo está super conectado dentro da organização. E aí ele fala que quando a gente aprende, né? Quando a gente aprende a ver as coisas como interconectadas, como partes de um sistema, né? A gente pode tomar as melhores decisões possíveis, né? Para poder crescer, para poder ser saudável. Então, ele fala de pensamento sistêmico, ele fala de domínio pessoal, de modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe, né? Então, ele traz para a gente a ideia de que essas 5 disciplinas, elas vão ajudar as pessoas, elas vão ajudar as organizações a pensarem de maneira mais inteligente, né? Então, quando ele fala do pensamento sistêmico, ele fala que a gente tem que ver as coisas como um todo, a gente tem que entender como tudo está conectado. Quando ele fala do domínio pessoal, ele quer falar que a gente precisa cada vez mais melhorar nós mesmos. Como é importante a gente melhorar cada vez mais, como é importante a gente melhorar constantemente a gente mesmo. Isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, né? E aí, quando ele fala dos modelos mentais, ele fala que as pessoas devem sempre questionar as crenças, né? Deve sempre questionar e, da melhor maneira possível, tentar mudar os pressupostos, as crenças, desde que elas sejam crenças limitantes, desde que essas regras, normas, procedimentos, pressupostos sejam pressupostos limitantes. Então, é sempre bom questionar e tentar mudar. Outra coisa que ele fala é a visão compartilhada. É sempre muito bom trabalhar com um objetivo. E é melhor ainda trabalhar com um objetivo quando ele é comum, fica muito mais fácil de alcançar, né? E aprendizagem em equipe é super importante. A gente, além de trabalhar bem, né? Trabalhar bem em grupo e saber da importância que é trabalhar em equipe. E para essa aula de hoje é super importante que a gente consiga diferenciar treinamento de desenvolvimento de pessoas e de desenvolvimento organizacional, né? A gente já percebeu que eles são entrelaçados, interagentes e interdependentes, né? Mas eles têm algumas diferenças e é muito importante que a gente consiga visualizar, né? Basicamente, né, o que esse quadro mostra para gente? Que o treinamento ele é uma coisa muito mais pontual, o treinamento é uma coisa muito mais prática, né? O treinamento ele serve para melhorar uma habilidade que seja específica, uma habilidade que seja imediata. O desenvolvimento de pessoas ele é um pouco mais completo, né? Ele ajuda a pessoa a crescer, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente ao longo da sua vida e ao longo da sua carreira. E o desenvolvimento organizacional é um processo muito mais amplo. E ele é um processo contínuo, ele está acontecendo o tempo todo. E é o desenvolvimento que prepara a pessoa para enfrentar alguns desafios futuros, né? Se a gente for dar exemplo, né? Treinamento, dá um exemplo de treinamento aí. Quando a gente faz um curso para aprender a usar o Excel no ambiente, para mim não adiantou muito, mas, né, fazer um curso para aprender a usar o Excel para o ambiente de trabalho é um exemplo de treinamento, né? Se a gente for dar um exemplo bem rapidinho, né, e simplesinho de desenvolver pessoas, né, é fazer um curso um pouco mais longo, né, mas que envolva conhecimento sobre como a gente consegue definir objetivos de carreira, como a gente consegue trabalhar o nosso crescimento
pessoal. É um curso um pouco mais longo que vai ajudar a gente a definir os nossos objetivos de carreira, né? E a trabalhar essa aprendizagem para poder ter um crescimento pessoal. E aí o desenvolvimento, né, como um todo, aquele mais holístico, né, o desenvolvimento organizacional, por exemplo, quando a gente trabalha, quando a gente participa de um programa maior de liderança, quando a gente faz um curso de especialização em liderança, quando a gente faz um lato sensu em metodologia do ensino superior, tá? Para aprender como ser uma boa professora para o futuro, né? Para aprender como ser um bom líder no futuro. Então, esses são exemplos básicos, né, que mostram como essas diferenças, né, ajudam a entender como as organizações e as pessoas têm que investir nessa aprendizagem, têm que investir nesse crescimento, desde que seja planejado e de maneira equilibrada, sempre focando um pouco presente, um pouco futuro, um pouco presente, um pouco futuro. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa harmonia. E aí, pessoal, o processo de desenvolver pessoas é super importante. Por quê? Porque a gente está falando sempre aí dessa dinâmica, desse mercado dinâmico, desse mercado competitivo. Então, nesse mercado dinâmico e competitivo, as empresas, as organizações, elas precisam garantir que as suas equipes estejam sempre bem preparadas, né? Porque daí elas vão conseguir enfrentar esses desafios de mercado, né? A gente já consegue entender que as organizações competitivas são aquelas que têm colaborador qualificado, que tem colaborador motivado, que tem colaborador que consegue se adaptar. Por isso é muito importante as organizações investirem no desenvolvimento de pessoas. Ou seja, é super importante que as organizações ajudem os seus colaboradores a crescerem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Dentro disso, não dá para esquecer, lá nos primeiros slides que eu falei, que o treinamento ele tem que ser planejado. O treinamento, quando planejado, é uma parte fundamental do processo de desenvolver pessoas, porque ele é um esforço para ensinar os colaboradores as habilidades específicas que eles precisam para fazer o trabalho da maneira mais eficiente possível, né? É óbvio, se a gente fechar o olho e ver uma organização que tem uma nova tecnologia, ela precisa oferecer o treinamento, desde que seja planejado, para ensinar os seus colaboradores a usar essa nova tecnologia da melhor maneira possível. Então, o treinamento, esse tipo de treinamento, é muito mais voltado para habilidade técnica, né? Ou, sei lá, para procedimento necessário para a execução da tarefa no dia a dia. Mas, para finalizar, é importante que a gente consiga perceber que o treinamento e o desenvolvimento não são a mesma coisa. Eles estão entrelaçados, interconectados, mas eles não são a mesma coisa. A gente já viu que o treinamento é muito mais focado em aprender alguma coisa específica e imediata, e o desenvolvimento é um processo muito mais amplo de longo prazo. O desenvolvimento, ele envolve o crescimento do colaborador, tá? E o crescimento do colaborador, que é o desenvolvimento de pessoas, acaba influenciando no desenvolvimento organizacional, né? Então, enquanto o treinamento prepara para a tarefa, o desenvolvimento prepara para o futuro, né? Então, resumindo e acabando a aula, o desenvolvimento de pessoas é muito importante para que as organizações não só alcancem suas metas,
mas para que as organizações alcancem suas metas, mas também consigam se adaptar às mudanças do mercado, mas também consigam se tornar mais inovadoras, mas também consigam ser mais competitivas no mercado onde elas escolheram para estarem inseridas.